Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Todo mundo já Está está. feito. Amém. Amém, Jesus. Vamos falar na verdade de Abraão, é o tema da campanha, o sacrifício por trás de uma promessa. Glória a Deus. O sacrifício por trás de uma promessa. Quem era Abraão? Abraão era um homem que ele tinha tudo, seus pais tinham riqueza, descendente da linhagem de Sem e morador de Ur dos Caldeus. Abraão era um homem próspero, tinha riquezas, mas Abraão faltava algo para ele. A esposa de Abraão era estéril. E naquele tempo uma pessoa que não tinha um filho era questão de vergonha, porque o filho era aquele que carregaria o nome do pai, a sua posteridade. E Abraão se encontrava de uma idade de 75 anos, aguardando essa esperança. Não era nenhuma promessa ainda, porque Deus não tinha aparecido para Abraão ainda. Então Abraão, 75 anos de idade, a esposa dele estéril, e teve um dia que Deus fala com Abraão, chama Abraão, e Deus faz essa seguinte proposta para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então aí começa a trajetória de Abraão. Abraão obedece à voz de Deus, ele obedece à voz de Deus, e ele arruma tudo que ele tem, os servos, os animais, tudo que ele tinha, que ele possuía, e um sobrinho, e vai conforme a palavra de Deus. E o mais interessante falar de Abraão é que ele era um homem de fé, porque ele foi considerado, chamado o pai da fé. Porque Abraão obedeceu à voz de Deus. E a grande problema hoje, no nosso meio, é que tem muita gente debaixo de uma promessa, só que ela não quer obedecer à voz de Deus. Tem muita gente debaixo da promessa, só que ela não aguenta o preço da chamada, ela não aguenta o tempo da promessa se cumprir, e muitas delas ficam para trás. Mas Abraão não. Abraão foi considerado o pai da fé, e Abraão ele obedece à voz de Deus de uma tal maneira que hoje em dia se passaram quase 5.000 anos e nós estamos falando de Abraão. Amém? Então quem está debaixo de uma promessa? Quem crê numa promessa? Quem já recebeu uma promessa? Então creia que essa palavra vai se cumprir. Creia na promessa de Deus que ela vai se cumprir na tua vida. Então aqui a Bíblia fala dessa seguinte forma, versos 8, 22 versos 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e o amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não temas, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então aqui já está falando do sacrifício.
Mas esse chamado começou lá atrás. Esse chamado começou lá atrás. Então Deus faz o chamado para Abraão. Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela, e ele segue em direção àquilo que Deus falou. Pode sentar, igreja. Ele está em direção, ouviu a voz de Deus e foi embora. Largou tudo, deixou tudo que ele tinha para trás, apenas ouvindo a voz de uma promessa. Abraão deixou tudo. Deixou família, deixou parentela, deixou sua terra e foi habitar num lugar que nem ele sabia onde era. Abraão foi embora. E passaram 25 anos de sua vida, e Abraão peregrinando, Abraão viajando, acampava num lugar, acampava em outro. O seu sobrinho deixou ele, abandonou, resolveu ficar com um lugar melhor, mas Abraão estava debaixo da promessa. Então, quando a gente está debaixo da promessa, não interessa. Às vezes até aquele que está do nosso lado vai ficar contra nós. Até aquele que está do nosso lado não vai acreditar na tua promessa. E Abraão não olhava para nada nem para ninguém. E foi assim que Abraão foi. Foi assim que Abraão foi. E passaram 25 anos debaixo de uma promessa. E a promessa não se cumpriu. Imagine. Tem pessoas que recebem uma promessa hoje, amanhã, se não acontecer, ela já vai embora. Tem gente que recebe uma promessa, passou um ano. É muita coisa. Mas ela fala, olha, Deus não honrou minha fé e eu vou embora. Esses dias eu estava cortando o cabelo, a gente é evangelista, a gente conhece muitas histórias. E o rapaz que estava cortando meu cabelo, ele é cristão. E ele falou que onde ele congrega, tinha 5 irmãos que estavam desempregados. E ele fala, algum deles lá se levantou, conversaram com o pastor da casa e falaram assim, vamos fazer um voto. Vamos fazer um voto de 100 reais. Não se preocupe que eu não quero seu dinheiro, tá? Eu só estou simplificando. De graça dai, de recebeste, de graça dai. Então, aquele homem falou assim, olha, vamos falar com o pastor. Eles resolveram, fizeram um voto. E Deus em 30 dias vai abrir uma porta. E nós vamos ficar orando. E oraram um dia, oraram 2, oraram 3, oraram 4, foram embora. Passou 30 dias, não aconteceu nada. E após os 30 dias, aquele homem falou assim, olha, pessoal, falou com o pastor, assumiu o momento de falar e falou assim, olha, eu quero pedir perdão aos irmãos, porque a gente orou 30 dias, debaixo de uma promessa, e não aconteceu nada, me perdoe. Abraão orou quanto tempo? 25 anos. 25 anos sem desanimar. Desceu para o Egito, passou a morar em cabanas, desceu para o Egito, veio o tempo da fome e Abraão não desanimou. Abraão não desanimou. Imagine quanto tempo, em 25 anos, imagine quantas coisas Abraão passou. E a Bíblia não fala que Abraão murmurou. Todas as vezes que ele falou, eis-me aqui. Todas as vezes que Deus falou, ele atendeu a voz de Deus. E a gente nunca viu Abraão dizendo para Deus que o Senhor falou que ia me dar meu... Não foi nem um filho que ele prometeu. Ele falou que abençoaria Abraão. Quando ele chama Abraão, ele fala, olha, eu te chamo, eu te abençoarei, e em todas as nações da terra será bendita através de você. Mas Deus não falou para ele assim, olha, eu vou te dar um filho. Imagine ele com essa promessa. E a mulher continuou no estéril. E o tempo passando. E ele falando, cadê o cumprimento que todas as nações da terra seriam abençoadas em meu nome? Chega um dia, Abraão, sentado junto aos cavaleiros de Mano, ao sol do meio-dia. Naquele dia foi diferente com Abraão. Após ter passado 25 anos, ele sentado à porta da tenda. Imagine, é um deserto. Se você botar no Google, você vai ver, é um deserto, não existe nada lá, somente os carvalhais. E Abraão estava lá.
ao sol de meio-dia, devia estar imaginando: cadê a promessa que o Deus Todo-Poderoso fez para mim? Cadê a promessa que Deus fez para mim? Cadê o cumprimento dessa promessa? Já estou com 99 anos. E nesse dia, eu não sei como é que foi a noite dele. Ele fala que, a Bíblia fala que ele olha e avista 3 olhos vindo em sua direção. E Deus envia 3 anjos lá nesse dia e fala assim: olha, na hora que ele vê os anjos, ele corre, vai pegar algo para receber bem os enviados de Deus. Foi sacrificou um animal, já fez uma comida. E a Bíblia conta que o anjo trouxe as boas novas para Abraão e falou assim: olha, daqui um ano, Sara dará à luz um filho. E Abraão, sorridente, com certeza, Sara lá dentro do quarto, da tenda, de repente estava tendo uma humorada, de repente tinha até brigado com Abraão. Cadê o cumprimento da promessa? E o anjo falou assim: olha, eu vi que Sara riu lá dentro da tenda. Por que Sara riu? E Sara falou assim: eu não ri. E o anjo de Deus falou assim: você riu. Então Sara não acreditou. E é assim. Às vezes tem pessoas aqui que não estão querendo mais na promessa. Quando alguém fala que Deus vai abençoar a vida dela, ela ri. Às vezes por fora ela até acredita, mostra aquela aparência, mas por dentro ela fala assim: eu já não creio mais em nada. Sara estava rindo, mas não era de alegria. A Bíblia conta que ela falou assim: eu já estou vendo como é que eu vou ter um filho. Se o meu momento já passou. Aí o anjo falou assim: tem alguma coisa grande demais para o Deus Altíssimo? Tem alguma coisa grande demais para o Deus que você serve? Será que aquilo que você vem buscar, será que o teu problema, será que a tua dificuldade é maior do que o Deus que você serve? Tem alguma coisa maior do que isso? Então você aqui que está... A gente adora, a gente busca a Deus, mas na verdade a gente se aproxima dele. Nós somos assim, nós queremos a bênção, nós queremos a promessa, e muitas das vezes a gente está adorando a Deus e louvando, mas na verdade a gente está falando para Deus: meu Deus, eu quero o cumprimento da minha promessa. Mas você está diante de uma promessa, você está diante de uma palavra profética, diante de uma promessa, e do jeito que você olha para mim, não parece que você está esperando o cumprimento da tua promessa. Você está diante de Deus. Você está diante da palavra de Deus. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Existem cerca de 8.000 promessas nesta palavra. 8.000. Imagina, cada pessoa que chega aqui, que lança uma palavra profética para você, é uma delas. Você tem fé para receber essa palavra? Você vai ter a fé de Abraão, ou você vai ter a fé de Sara essa noite? Você vai crer no cumprimento da tua promessa, ou você vai rir de Deus? Ou você não vai crer no que Ele está falando? Está escrito. Está escrito. E o anjo convence a Sarai. E ele sai daquele lugar e ela fica crendo que vai ter um filho. E ele fala: olha, eu vou ir, mas daqui um ano eu volto. E aconteceu. Sarai, a Bíblia fala que o anjo, Deus visitou a Sarai, Deus visitou Abraão. E ela, a partir daquele momento, ela já não era mais uma mulher estéril. Então Deus visita você essa noite. E a sua vida não vai ser mais estéril. Glória. A sua vida não vai ser mais a mesma. Só tem um modo disso não acontecer: se você não obedecer como Abraão obedeceu. O
sacrifício por trás de uma promessa. E depois de um ano, nasce Isaac. E deram o nome para ele de riso, alegria. Abraão agora tem posteridade, Abraão agora tem descendência. E Isaac agora vai ser bendito em todas as nações da terra. E começa. Quando Abraão fala assim: eu consegui a minha promessa, eu consegui aquilo que Deus tinha me prometido, aquilo que passou 25 anos. Quando Abraão estava ali bem assossegado, aí Deus fala para ele: Abraão, chegou a hora de eu te provar e saber se a tua aliança está comigo, e saber se o teu coração está voltado para mim. Porque Abraão devia estar daquele jeito. Era um pai avô já com 100 anos. Imagina o que aquele homem estava fazendo com aquela bênção que ele tinha recebido. E vai ser assim. Deus vai te dar aquilo que você tem pedido, mas Ele quer ver o teu coração, o meu coração, se aquilo que Ele nos deu, a bênção que Ele nos dá, vai tomar o lugar dele. Chegou o dia do sacrifício, chegou o dia da prova. Abraão achou que ele ia dar um filho, ele deu muito mais do que um filho, mas para isso ele foi provado, porque Deus é poderoso para dar muito mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós imaginamos. Eu não sei se você crê nessa palavra. Glória a Deus. Nem que um anjo te visite essa noite para comprovar. Nem que um anjo te visite, porque Deus é poderoso. E os olhos de Deus ainda habitam nessa terra. Está escrito. Então aconteceu o momento de ele ser provado. Chegou o momento de ele provar para ele mesmo. Porque Deus, quando prova a gente, não é que Deus não sabe. Porque Deus sabe do nosso coração, Ele sabe da nossa intenção. É a gente que não sabe, porque tem muita gente que recebe uma coisa e não vem mais. Tem gente que leva Jesus por uma porta de emprego que Deus Jesus abriu. Tem gente que está doente, é curado, vai embora. Recebeu a bênção, vai embora. Mas aqueles que querem verdadeiramente uma vida, uma aliança com Deus é diferente. Ele recebe a bênção, é provado, ele permanece, ele fica e ele vai para o céu. É isso que Deus quer fazer com você. A bênção que Deus vai te dar, ela não pode te afastar de Deus de jeito nenhum. O que é que você vai receber de Deus essa noite? A campanha está aqui. A campanha é para isso. É para você exercitar a tua fé. É para você manifestar a tua fé assim como Abraão fez. Me dá teu filho, agora eu quero ver agora. Deus não queria o filho de Abraão. Ele queria a prova da fé de Abraão. Você daria o teu filho? Você daria o teu filho em sacrifício a Deus? Se ele te pedisse essa noite? Mesmo você sabendo que é Deus? Abraão deu. Porque a intenção dele foi como ele tivesse matado seu próprio filho. Ele era poderoso. Ele sabia que Deus era poderoso para poder, mesmo se ele fosse matar o filho dele, ele ressuscitaria. Você tem noção do tamanho do Deus que nós estamos falando aqui essa noite? Você tem noção da magnitude que é essa palavra? Você veio apenas para mais um culto. Você passou nessa porta para mais um culto? Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para mudar a tua vida, para mudar a tua história, assim como Ele mudou a vida de Abraão. Agora Abraão creu e obedeceu. E quando você sair dessa porta para fora, você vai estar crendo que Deus vai te visitar? Porque é tudo conforme a tua fé. Abraão não fez nenhum milagre, mas obedeceu tudo que Deus falou. A maior milagre é a obediência. Porque não tem como. É uma aliança. E Deus provou a Abraão
E Abraão entregou seu próprio filho. Leva ele para o monte, faz ele carregar a lenha, e ele fala: pai, tem a lenha, tem o fogo, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Aí Jesus fala para você essa noite: Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Eu queria estar no teu lugar, ouvir uma palavra dessa. Eu queria estar no seu lugar, recebendo uma promessa dessa. Só tem um jeito disso acontecer, e você saber se isso é verdade, se cumprir na sua vida. Porque senão é só palavras jogadas ao vento. E a palavra de Deus é espírito e é vida. Mas Deus vai te despertar essa noite. Já teve a primeira, a segunda, já a terceira. Deus vai te abençoar. Não espere para outra campanha, não, é essa. Mas espera vir outra campanha. Apesar de ter gente que não crê mais em campanha. Jesus já pagou o preço. Uma vez o pai falou para mim: Jesus já pagou o preço todo, não precisa de mais nada, não precisa disso, precisa daquilo. Precisa sim. Tudo na vida tem que ter um esforço, nada é fácil, você sabe muito bem. Tudo tem um esforço, nada é fácil. E aquilo que vem fácil demais vai embora também. Você sabe do que eu estou falando. Mas com Deus é sacrificar a tua carne, sacrificar a tua vida, fazer uma aliança. Abraão tinha uma aliança com Deus, por isso que ele foi vencedor. Abraão tinha uma aliança com Deus, e Abraão foi vencedor. Morreu rico, de toda a velhice e abençoado. E Abraão morreu. Nós estamos falando de Abraão hoje, porque nós estamos falando de um homem que teve uma aliança. Então creia nessa palavra, acredite nisso. A maior dificuldade que Deus teve, Deus tem uma dificuldade é que as pessoas creiam nele. O próprio Isaías falou: quem creu na nossa pregação? Aí o Senhor Jesus veio, pega a mesma passagem e fala: quem creu na nossa pregação? Você crê nessa pregação? Você crê na palavra de Deus? Então, se você crê na palavra de Deus, você não pode aceitar. Se a tua vida não está da maneira que você deseja, você não pode aceitar, porque Deus é poderoso. Faça uma aliança com Deus, entrega a sua vida para Jesus. Você que não entregou ainda, só tem um jeito: é uma aliança. De nós deixarmos de ser criatura e ser filho, deixarmos de ser criatura e ser propriedade particular de Deus. As pessoas passando na rua e veem assim: olha, Deus existe porque eu vejo Deus na vida dele, eu vejo Deus na vida dela. E é uma revolta da minha parte, porque quando eu servi o diabo, que a minha mãe era espírita, ele jogava uma oferta para o diabo lá, e acontecia, o poder do diabo vinha acontecendo, porque eles criam naquilo que era dito de maldição. E às vezes a gente prega a palavra de Deus e a pessoa não acredita mais. É muitas vozes no mundo. Se você ficar ouvindo muitas vozes, você vai ficar para trás, porque tem muitas vozes, muitas vozes. Então escuta a voz de Deus, não escuta a voz do mundo, porque senão o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, e você é bendito. Você é bendito por causa do Deus de Abraão que está aqui essa noite. Em ti será bendita todas as nações da terra. Você é bendito, você é abençoado. Você está dentro da casa de Deus, está recebendo uma palavra. E tem gente por aí que crê, pega e vai embora, mas acontece. E o povo de Deus que está dentro da casa dele, você tem que ser um referencial, assim como Abraão foi. Amém? Amém ou não amém? Você tem que ser um referencial. Quem olhar para você tem que olhar assim: ele realmente é do Deus de Abraão. Porque existe muito Deus nesse mundo.